Jabuticaba na Cultura. É muito importante a gente lembrar que o primeiro alimento que o bebê recebe é o leite materno. Por recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade e complementado até 2 anos ou mais. Ser exclusivo até 6 meses de idade quer dizer que o bebê não precisa de mais nenhum outro alimento, que o leite materno é suficiente para suprir as necessidades nutricionais e hídricas do bebê, ou seja, ele não precisa nem de água, nem de suco, nem de chá. Nenhum outro alimento é necessário se o bebê recebe a alimentação, o aleitamento materno exclusivo e em livre demanda. É uma realidade, alguns bebês não recebem leite materno por N motivos e por isso existem fórmulas infantis. Existe a fórmula infantil de partida, que é aquela número 1, e essa é adequada para os bebês até os 6 meses de idade. A fórmula de segmento, que é a fórmula número 2, ela vai ser usada para os bebês até 12 meses de idade. E dali em diante, segue-se as outras alternativas, como por exemplo o próprio leite de vaca após 12 meses de idade. O leite de vaca, ele não é recomendado para bebês antes de 1 ano, salvo em situações muito extremas, e aí é necessário consultar uma recomendação de adequação desse leite para que a criança receba. O mais adequado mesmo, em primeiro lugar, é o leite materno. Não sendo possível, a alternativa é a fórmula infantil. Em primeiro lugar, essa mãe vai se atentar à questão da indicação da fórmula, se até 6 meses e aquelas fórmulas que são após 6 meses de idade, né, até 12 meses. É muito importante olhar a composição, né, a descrição da fórmula. É indicado fórmula infantil e não composto lácteo, por exemplo, para menores de 1 ano. E além do que necessidades específicas, existem bebês que vão precisar de uma fórmula adequada para ele por uma questão, por exemplo, de refluxo ou outras adequações. Existem muitas alternativas no mercado que aí vão ser recomendações médicas. Exatamente, precisa ser uma prescrição individualizada. Até os 6 meses, o leite materno ele é suficiente então para nutrir esse bebê. Passando dos 6 meses, o bebê começa a necessitar de outros nutrientes e ele vai adquirir esses nutrientes através da alimentação complementar, ou seja, alimentos que vão ser oferecidos para o bebê. Importante lembrar que é preciso ter 6 meses mais sinais de prontidão, que são sinais que indicam que o bebê está pronto para receber o alimento. Então, por exemplo, sentar sem apoio, não tombar para o lado, sustentar a cabeça e o pescoço, conseguir manipular alimentos, ter destreza para trocar os alimentos de uma mão para outra, levar objetos até a boca. Então, todos esses sinais são importantes para indicar que aquele bebê com 6 meses está apto a receber os alimentos. Os sinais de prontidão são sinais externos que mostram que o bebê, do ponto de vista fisiológico, já está apto a receber outros alimentos. Porque até então, todo o desenvolvimento do bebê ainda estava acontecendo, né? O bebê, quando nasce, ele não nasce pronto. Ele continua se desenvolvendo ao longo dos meses e muitos meses. Mas do ponto de vista alimentar, é importante esperar 6 meses a conclusão desse desenvolvimento do trato gastrointestinal. Além do risco aumentado para o desenvolvimento de alergias,
né? O bebê que é exposto ao alimento antes de 6 meses pode desenvolver alergias alimentares, além de correr um risco, por exemplo, de engasgo. Porque se o bebê não tem sustentação suficiente de pescoço, não consegue manter o tronco reto, ele é um bebê que vai ser alimentado deitado, por exemplo. Então esse bebê deitado, ele só pode receber alimentos líquidos. E aí a gente já pode começar a pensar no alimento, como vai ser oferecido quando esse bebê tem 6 meses. Então os alimentos vão ser oferecidos numa consistência adequada para o bebê, considerando que ele já está pronto para sentar, manipular os alimentos. Ele pode inclusive pegar alimentos e levar até a boca. E o alimento precisa estar seguro, considerando que esse bebê tem autonomia para pegar o alimento, levar até a boca e manipular o alimento. Então, o que é um alimento seguro do ponto de vista de corte e consistência? É um alimento que tem um tamanho suficiente para que o bebê segure, ele precisa ser macio o suficiente para que o bebê amasse com a gengiva apenas, considerando que esse bebê não tem dente para mastigação, mas ele tem uma gengiva forte o suficiente para amassar esse alimento. E ele precisa estar num corte seguro que não cause ou não leve a um risco aumentado de engasgo. Não solte pedaços grandes e também não tenha formato redondo. Os alimentos com formato redondo devem ser cortados em várias partes, né, para que ele perca esse formato que poderia tampar qualquer passagem de ar aqui do bebê. A recomendação oficial do Ministério da Saúde ainda é oferecer o alimento amassado, né? Ele não deve ser nem liquidificado, nem peneirado, mas amassado. Então o bebê recebe o que a gente chama de papa. Todos os alimentos, as frutas, as refeições principais amassadas na consistência de papa. Porém, há novas vertentes ou sugestões de introdução alimentar, como por exemplo o BLW, que é o chamado Baby-Led Weaning. É uma metodologia trazida de outros países para o Brasil, mas ela tem sido aplicada, né, e assumida por algumas famílias. E para que ela seja viável, é preciso principalmente que a família entenda essa questão da segurança no formato e no corte do alimento. Mas realmente a recomendação oficial do Ministério da Saúde é para que o alimento seja oferecido na consistência de papa. Mas o Ministério da Saúde também orienta sobre o estímulo à autonomia. Então não tem necessidade daquele bebê ser passivo todo momento. Ele pode ter autonomia estimulada a partir da oferta de um alimento para que ele segure com as mãos, enquanto ele recebe o alimento no formato de papa. Exatamente. A papa, ela é um alimento que você precisa pensar como se fosse uma consistência de purê. São os alimentos cozidos separadamente, então não mais é orientado que a família cozinhe tudo numa panela só. Cozinha-se os alimentos separados até que eles fiquem bem macios, coloca no prato e amassa com o garfo, até que forme pequenos grumos, que são pedacinhos pequenos mesmo para que o bebê trabalhe todo o desenvolvimento da mastigação, estimule a mastigação, trabalhe a lateralidade, o movimento de língua. É muito importante que o bebê tenha contato com pequenos pedaços. E essa consistência, ela deve ser evoluída ao longo da introdução alimentar. Então a gente está falando de um bebê de 6 meses que vai receber o alimento amassado, bem amassado com o garfo. Lembrando que nunca liquidificado, nem peneirado, mas bem amassado. Conforme o bebê cresce e ele vai desenvolvendo habilidades, esse alimento vai podendo ser menos amassado. Por volta de 8 meses, já dá para diminuir um pouco quanto é amassado. 10 meses, quase próximo à alimentação da família, para que quando o bebê chegue em 1 ano de idade, ele já possa receber a alimentação na consistência que a família consome. O ideal é que o bebê tenha contato com os alimentos diferentes. Então, a ideia de se oferecer para o bebê o alimento separado é para que ele conheça o arroz, o feijão, o sabor de cada alimento, a cor de cada alimento. O ideal é que seja oferecido mesmo separado. Mas isso não quer dizer que você não possa pegar na colher, por exemplo, um pouquinho de arroz com carninha, um pouquinho do arroz com feijão.
Porque a nossa alimentação é isso, ela vai misturando, mas ela não é uma comida misturada. O bebê vai tendo contato e começando a distinguir o que é cada alimento, o que é cada cor. E é muito importante a gente falar que nessa fase, o mais válido para o bebê é essa exploração, é conhecer essa diversidade de alimentos. Então não faz muito sentido a gente pensar em oferecer uma sopa com todos os alimentos dentro ou uma comida toda amassada. Não são a melhor opção como alimentação a longo prazo, né? Como introdução alimentar real. É claro que existem algumas situações, então, por exemplo, a família vai jantar uma sopa. Claro que a criança pode receber esse alimento, né? Não precisa fazer uma alimentação separada, exceto por conta da questão do sal, né? A alimentação do bebê vai ser sem sal, pelo menos até 1 ano de idade. Mas a criança pode receber, se for uma alimentação da família. Não é que para o bebê vai se fazer uma comida toda pronta. O mesmo serve para uma papa industrializada. Existe uma situação em que ela pode ser usada? Existe. Por exemplo, a família vai viajar, não tem como conservar o alimento. Então essa papa ela já vem segura, né? É uma alternativa, mas ela não deve fazer parte de uma rotina. Apenas o sal, né, quando é restrito. Então a comida do bebê ela vai ser temperada assim, e a gente pode explorar bastante os temperos naturais, as ervas, os temperos secos, temperos frescos, alho, cebola. Só não vai colocar sal e pimenta. Mas pode inclusive ser feita a mesma comida para a família toda. E aí a gente deixa para colocar o sal no final. Reserva a comida do bebê e usa a mesma comida, a mesma panela para servir para a família toda. Se atentando sempre à questão da consistência adequada para o bebê, então ela vai ter que ser uma comida um pouco mais úmida para a família e só separar a questão de não adicionar sal pelo menos até 12 meses. Todo tempero pronto, industrializado ou possui sódio, né? Então o que a gente tem que se atentar é realmente a presença desse sódio em excesso, que é o que o corpo do bebê ainda não consegue administrar. Então, alimentos, é preciso sempre olhar o rótulo, né, e dar preferência para o tempero in natura, né? O tempero natural que você vai lá, vai picar, vai fazer direitinho, sem usar os temperos industrializados. No começo é esperado que o bebê não coma quantidades significativas e isso deixa as famílias um pouco desanimadas, né? E falar, nossa, eu vou ter que preparar um monte de alimento para oferecer para o bebê. Mas é importante sim que o bebê tenha contato com todos os grupos alimentares para que ele, além de conhecer diversos alimentos, ele tenha acesso a diferentes nutrientes. Então, essa primeira alimentação, né, a primeira refeição, sendo almoço ou jantar, quando a gente fala em papa, ela precisa conter o arroz, né, ou algum alimento desse grupo dos cereais, o feijão ou outra leguminosa, como lentilha, ervilha, grão de bico, uma proteína que pode ser carne, frango, peixe, ovo, inclusive. Porque o ovo por muito tempo foi restrito para os bebês, né? E hoje a gente já sabe que é importante oferecer o ovo a partir dos 6 meses mesmo, para diminuir o risco da alergia, do desenvolvimento da alergia ao ovo. Além desses 3 grupos alimentares, a gente precisa das verduras e dos legumes, né? Então uma verdura tem que estar presente ali, né? Ou algum alimento verde bem picadinho, um legume de uma cor diferente. Então, quanto mais variado, melhor. E o importante é que seja uma refeição completa. E a gente não comentou da fruta, né? Que geralmente se começa pela introdução de uma refeição no meio da manhã, que é a oferta de uma fruta. Considerando todas essas questões que a gente já falou de consistência, corte, todas as frutas podem ser oferecidas para um bebê. Ela só precisa ser oferecida, o bebê pode manipular esse alimento, essa fruta, explorar, e é interessante que ele receba uma variedade grande de frutas, né, ou de todos os alimentos, porque o foco principal da introdução alimentar
não é o comer em si, e sim a quantidade de experiências que o bebê vai ter, a exploração, as descobertas, a variedade e tudo isso que ele vai ganhar ao longo desses 6 meses de introdução alimentar, porque a gente pode considerar o período de introdução alimentar até 12 meses de idade. Pode e deve. O grão tem fibras, além de ter nutrientes, e ele deve ser oferecido para o bebê amassado, né? Então não é só caldinho de feijão. Os únicos alimentos ou ingredientes que vão ser restritos na introdução alimentar, basicamente, são o sal, o açúcar e o leite de vaca, né? O leite de vaca, ele deve ser ofertado só após 12 meses. Ainda que é possível utilizar o leite como ingrediente em preparações, geralmente a partir de 9 meses, para que o bebê tenha o contato com uma pequena porção de proteína do leite, né? Então é possível utilizá-lo, mas não ofertar leite como bebida, né, para um bebê até 12 meses. A alimentação, ela vai ser complementar ao aleitamento. Então, se a gente vinha numa livre demanda, onde o bebê mama sempre que quiser, a alimentação ela começa a ganhar os horários, né? Quem vai entrar em horários sempre é o alimento. O leite materno segue sendo oferecido sempre que o bebê precisar, sempre que o bebê quiser. Inclusive, ele pode ser ofertado depois de uma refeição. Lembrar sempre que não importa o quanto o bebê vai comer naquela refeição, quem vai garantir a nutrição dele é o leite materno. Então, o bebê vai continuar sendo amamentado da forma como vinha sendo e a família vai começar a estabelecer a rotina alimentar. Coloca uma fruta, por exemplo, 9 horas da manhã, coloca um almoço, por exemplo, 11 horas da manhã. E conforme o bebê vai se sentindo confortável, à vontade, ele vai aumentando o volume de consumo dele e naturalmente diminuindo o consumo de leite. E aí passa a se estabelecer uma rotina alimentar mais completa, com o leite indo cada vez mais para um lugar, vamos dizer, o lugar dele, que seriam refeições lácteas. Então, por exemplo, o bebê acorda e mama, depois come uma fruta, depois mama, depois come o almoço e aí depois mama. Então, as coisas vão criando rotina, mas não precisa colocar regras e horários ainda em relação a leite. O leite segue sendo ofertado. O Ministério da Saúde, ele recomenda que ao longo do 6º mês, 3 refeições sejam inseridas. Seriam, por exemplo, lanche da manhã com fruta, lanche da tarde com fruta e uma refeição principal. Pode ser o almoço ou pode ser o jantar. Então, durante o primeiro mês da introdução alimentar, ou seja, ao longo do 6º mês de vida, é que o bebê vai ter acesso a essas 3 refeições. Mas quando? Tudo na primeira semana? Não necessariamente. É importante sentir também como que o bebê vai lidando com essa situação. Ele está se interessando, ele vai entrando em contato, então a gente precisa dar oportunidade para o bebê. Ele vai ter oportunidade de ter 3 refeições. Passando para o 7º mês é quando se inicia a 4ª refeição, jantar ou o almoço, depende de qual refeição foi iniciada no mês anterior. E aí são essas 4 refeições que vão ficar estabelecidas, porque o bebê ainda não precisa ter um café da manhã. Esse café da manhã talvez seja inserido quando ele passe de 1 ano e aí já diminua bastante o leite da madrugada, por exemplo. Então são outras questões que vão definir em que momento vai entrar o café da manhã. Mas o bebê vai ser então amamentado e ter 4 refeições por volta do 7º mês. Pensar que o bebê que é amamentado, ele não demanda trabalho de cozinha, né? Então, começar a alimentar um bebê, a introdução alimentar é uma fase que gera muita expectativa das famílias, né? É muito esperada por muitas famílias, mas a gente precisa lembrar sempre que junto com ela vem muito trabalho.
vem trabalho de preparo, de programação, de compras, de armazenamento. Então, é bom ter esse tempo, né? A família não precisa se cobrar ou do bebê comer ou não comer, ou não consegui começar a janta essa semana. É possível esperar. O mais importante é a gente não deixar passar. Não pode falar, então eu não preciso começar agora, começo só com 8 meses. Precisa começar. A gente tem que dar essa oportunidade para o bebê, para ele explorar e lembrar que é o contato frequente que vai levar ao início do consumo. Né? O bebê que demora muito tempo para entrar em contato com o alimento, demora mais tempo para comer. Então a gente vai lembrar que precisa começar para que por volta de 10, às vezes 12, às vezes 13 meses, o bebê coma e a gente possa falar assim, agora o bebê está comendo. Isso é o mais importante da família entender que o bebê vai comer, aquele bebê vai comer. Existem bebês que vão ter alguma restrição, alguma necessidade, alguma demanda maior? Existem, e esses bebês precisam ser encaminhados e avaliados. Mas a grande maioria, o que a gente vê, são bebês que levam mais tempo para se acostumar com a alimentação mesmo. E ele nunca comeu. Ele pode até ver a família comendo, mas ele não entende que aquilo é uma coisa que pega, que põe na boca, que mastiga, que engole e que mata a fome. Para o bebê, o que mata a fome é o leite. Então, ainda nesse começo de descobertas, ele pode muitas vezes pedir para mamar depois da refeição. E tá tudo bem, porque para ele o alimento dele é o leite. Aquilo ali, aquela comida é uma novidade, é uma exploração. E conforme ele vai sentindo que o alimento mata a fome também, é que ele vai começando a diminuir a necessidade por leite. Até os 6 meses, então lembra que é só leite materno que precisa, né? Não tem necessidade de água, inclusive, nem de chá. Passados 6 meses, quando a gente começa a oferecer alimento, é preciso começar a oferecer água também. Os chás são uma alternativa para o bebê. Não tem uma recomendação, né, uma necessidade, mas sendo um hábito da família, é possível oferecer o chá após 6 meses, desde que esse chá não tenha cafeína. Após 1 ano é quando pode-se oferecer os sucos, de preferência diluído, né, o suco natural de fruta, mais diluído, porque a quantidade de frutose, né, a quantidade de açúcar da fruta que está contido ali numa pequena porção de suco é bastante grande. Então, para o bebê é importante diluir. E lembrar sempre que bebidas industrializadas, os sucos, mesmo que seja o suco de caixinha, ele tem açúcar, o refrigerante tem açúcar, e esses não são recomendados para bebê até pelo menos 2 anos. É importante que o bebê não tenha contato com o açúcar, né? É outra recomendação do Ministério da Saúde, que o açúcar seja oferecido apenas após os 24 meses, e nisso inclui todas as bebidas, produtos açucarados e mel. O mel, né, que muitas vezes é oferecido numa cultura, numa condição cultural, hoje ele já está classificado, né, como um alimento fonte de açúcar mesmo, e que só deve ser oferecido para o bebê após 2 anos. Até 1 ano, o mel é contraindicado por conta do risco do desenvolvimento de botulismo, que é uma doença, e o bebezinho ele não consegue administrar as bactérias que podem estar contidas dentro do mel. Então, justamente por ser um produto natural. Então, até 1 ano, a questão é o botulismo. Até 2 anos, a questão é a oferta de açúcar. Os chás, eles não devem ser oferecidos se tiverem cafeína. E o café, principalmente, né, ele não é recomendado para uma criança por muitos anos ainda, né? O café nem é uma bebida recomendada para a infância. Sim, o Ministério da Saúde, inclusive, classifica hoje os alimentos por
processamento. Então, os alimentos que são recomendados para os bebês são aqueles alimentos in natura, ou seja, alimentos que vieram da natureza. Eles não passaram por processos industriais, por exemplo, né? Então, se a gente pensar as frutas, as verduras, eles podem ter passado por pequenos processos, né, que é o chamado minimamente processado. Então, por exemplo, o arroz, ele passou por um processo de descascar, de lavar e polir, mas ele não teve adição de ingredientes químicos, aquele monte de nome estranho que vem nos rótulos dos alimentos. Então, são esses os alimentos que vão ser priorizados e oferecidos para o bebê. Os alimentos processados, que são aqueles alimentos que têm adição de sal, que têm adição de açúcar, podem ser oferecidos após 1 ano de idade. E aí os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que vêm lá da indústria, que eles quase não têm mais nenhuma referência com o alimento original. Então, por exemplo, um salgadinho de milho. De milho ele tem só o nome praticamente, porque ele não tem nada a ver com o milho in natura. Ele nem parece com aquele milho da latinha, ele é um produto extremamente processado. Então, esses alimentos, eles não são recomendados para nenhuma criança, muito menos para um bebê em fase de introdução alimentar. Muito importante observar o rótulo dos alimentos. Então, a base da alimentação de um bebê vai ser sempre o alimento que não tem rótulo. Partindo disso, se a gente começa com alimentos a partir de 1 ano, com alimentos que vieram de alguma forma da indústria, é importante que eles não tenham aditivos químicos. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo contato com esses alimentos que fazem parte do dia a dia, mas é muito importante que eles sejam evitados ao máximo para todas as crianças. Os alimentos in natura, eles têm um sabor mais suave. Eles não têm adição então de sal, de açúcar, né, que são ingredientes que potencializam sabores. Já os alimentos industrializados ou os ultraprocessados em específico, eles têm os aditivos que têm essa função de potencializar o sabor. Então a criança que se acostuma com um alimento ultraprocessado, com aquele sabor forte, ele tende a não querer um alimento com sabor mais suave. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, a criança que gosta muito de salsicha e não consegue comer uma maçã, porque ele acha que aquilo não tem gosto, não tem graça, né? E quanto mais a gente priorizar os alimentos in natura, mais estamos favorecendo o desenvolvimento de um paladar limpo, um paladar tendendo para os alimentos saudáveis. É o que a gente fala, né? A criança, ela precisa ter todas as oportunidades nessa fase de conhecer o que vai ser bom para ela e não o que um dia ela vai ter que ser limitada, né? Então que já seja um começo correto, para que não precise mais para frente fazer uma reeducação alimentar, por exemplo. Então, o quanto for possível evitar, limitar e não oferecer, enquanto estiver sob o poder do adulto, é importante que essa criança tenha o acesso à alimentação o mais saudável possível. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas ó, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis.
Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. A cidade de Sorocaba está vivendo uma verdadeira revolução na área da educação. As escolas da rede municipal foram reformadas no padrão do projeto Escola Linda de Verdade. Receberam inéditos recursos tecnológicos com a instalação de lousas digitais, aquisição de tablets e Chromebooks. Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba, cidade humanizada e inovadora. Existe um tesouro branco de valor inestimável produzido pelas mamães. É o leite humano, que fica armazenado nessas geladeiras aqui a menos 13 graus. Esse é o estoque do Banco de Leite do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Aqui, cada gotinha vale ouro. Proteger, dar apoio ao aleitamento materno e garantir a nutrição para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser alimentados pelas mães. Essa é a razão de existir dos bancos de leite humano. O primeiro do Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1943. Mas o Sistema Nacional em Rede começou a funcionar em 1998. Na década de 90, a estratégia dos bancos de leite ajudou a reduzir a mortalidade infantil em mais de 70%. O Brasil tem a maior e mais completa rede de bancos de leite humano do mundo e somos referência internacional por aliar estratégias de baixo custo, alta qualidade e tecnologia. Atualmente, são 222 bancos de leite humano em todos os estados brasileiros, além de 217 postos de coleta. Antes de chegar a essas geladeiras, o leite passa por um processo de esterilização no laboratório. É o mesmo que acontece com os leites de caixinha do supermercado para durarem mais. Aqui, nós recebemos esse leite, ele fica armazenado por alguns dias, de acordo com a validade dele, que antes do leite ser pasteurizado, o leite cru, ele vale 15 dias. Após, ele tem a validade de 6 meses. Então, eles ficam no estoque de acordo com a validade. Eles vêm para essa sala, que é a sala de pasteurização do leite, onde nós fazemos todo o processo de pasteurização, que é um processo de aquecimento desse leite e um resfriamento rápido. Com isso, nós inativamos os micro-organismos existentes nesse leite e durante esse processo nós fazemos algumas análises também. Então, nós vemos o tanto de caloria que tem desse leite, vemos o teste de acidez, a quantidade de acidez que tem no leite e também fazemos a cultura do leite, que é o último exame após pasteurização, para que a gente veja se esse leite é seguro para distribuir para o bebê. Nasce uma mãe, nasce um desafio: amamentar. Na sala de ordenha, além de tirar o leite com a ajuda de uma bomba, as mamães também recebem orientações importantes para não desistirem de amamentar. Esse apoio para as mamães faz parte das atividades do Banco de Leite. Depois de 30 dias, a Alcione comemora uma vitória especial. Está conseguindo amamentar o pequeno Theo. Ele é cardiopata, tem síndrome de Down e aos 4 dias de vida passou por uma cirurgia no duodeno. Por isso não conseguia sugar o leite da mãe. Por 1 mês foi alimentado por sonda com o leite das doadoras. E fiquei na luta, tirando, esgotando, até que chegou o dia dele mamar. Eu tive todo o apoio da sala de ordenha, das meninas, tanto da doutora quanto a fono, falava, insiste que ele vai pegar. Aí todo dia, ia lá, tirava as mamadas dele, deixava para dar. São 20 ml, 20 é muito pouco, é isso aqui. Mas só que pra gente que é mãe de UTI, parece que é um balde. Aí uma gotinha que tinha que acrescentar dessa mãe doadora,
Eu acho que lá é muito gratificante. Em Sorocaba, o Banco de Leite Humano começou a funcionar em 1985 na maternidade do Conjunto Hospitalar. Atualmente são 65 doadoras cadastradas e 50 crianças atendidas. No estoque tem 60 litros de leite pasteurizado, prontos para o consumo. O Banco de Leite de Sorocaba atende pacientes de 48 municípios, já que a maternidade do Conjunto Hospitalar é referência na região em gestações de risco. Por mês são realizados cerca de 140 partos. Aqui o CHS é uma maternidade com referência de gestantes de alto risco, por isso essa diferenciação. Então por isso que a gente tem essas mães que vêm com gestação de alto risco para cá e os bebês vêm para cá para a UTI neonatal. E aqui dentro tem uma alta permanência desses bebês. O que acontece é que quando nasce um bebê prematuro, também tem uma mãe prematura. A produção de leite também é prematura, então a produção dela não é tão eficaz, vamos dizer assim, com o tempo prolongado. Por quê? Por conta de estresse psicológico, nervosismo. Então ela não consegue ter uma produção eficaz no tempo todo que o bebezinho está internado, porque esse bebê pode ficar meses internado, entendeu? Então por isso que precisa do trabalho do serviço do banco de leite. A maioria dos bebês que se alimentam com o leite está internada na UTI neonatal e precisa de cuidados especiais. Quem libera o tipo de leite e a quantidade que o pequeno paciente vai tomar é a técnica de nutrição Laureci. De tão pequenos, os números são impressionantes. A gente vê peso, né? E a gente libera até para 1 quilo, 1,5 kg, 1,5 kg. Inclusive eu vou liberar para um que está com peso bem baixo. Qual? Quanto, por exemplo? Ele está com 580 gramas. E vai tomar quanto de leite? 1 ml a cada 6 horas. O leite doado pelas mamães alimenta os bebês que estão internados aqui na UTI neonatal do hospital. Agora a gente vai acompanhar o mamá da Maria Alice, que é prematura e tem 1,415 kg de muita fofura. Com uma sonda, a menina recebe o líquido precioso, que vai fazer com que ganhe peso e cresça. Ela tem uma irmã gêmea e as duas nasceram com baixo peso. É assim, mililitro por mililitro, que o milagre vai acontecendo. Uma imagem de ternura, afeto e sensibilidade. A mãe está conseguindo retirar parte do leite, mas a outra parte é complementada com o estoque do banco. Leite de várias mamães que ajuda a manter a vida da menina. É muito importante para ajudar elas, né? Porque senão a gente sozinha às vezes não consegue. Agora com um pouquinho de cada um, juntando tudo dá força pra gente e dá força para elas. Sabendo que cada dia tá melhorzinha. Graças ao leite de muitas mães. É uma vitória, cada dia uma vitória a mais. Quais são os desafios, doutora, para amamentar um pequenininho desse, né? Um prematuro? A mãe é uma mãe prematura. Então, só isso já justifica um desafio. E muitos desses prematuros não nascem com a capacidade de mamar. Os bebês menores de 34 semanas não conseguem mamar diretamente na mãe. Então é um desafio grande dela ter que esgotar leite, de vir para um ambiente, às vezes de UTI ou de cuidados intermediários, até que o bebê comece a mamar diretamente nela. O leite materno é um alimento completo em proteínas, em gorduras, em sais minerais e em muitas e muitas células e elementos de defesa para o organismo. Então o bebê cresce em melhores condições e se desenvolve melhor, principalmente o cérebro, né? Nós temos substâncias importantes no leite materno para a composição cerebral. E agora, gente, um outro momento sublime aqui. Essa é a Maria Helena, irmã gêmea da Maria Alice. Ela também está tomando o tetezinho dela, né? E como que funciona? É pela sonda, Adriano? O leitinho é gravado pela sonda, são 8 vezes ao dia, que vai direto para o estômago dela. Gente, e nem dá para imaginar, mas ela tá recebendo, tá matando a fome, né? Sim, todo o leitinho tá descendo pela sonda e tá indo pro estômago dela e matando a fome dela. Ai, gente, é tudo muito pequenininho aqui, ó. E ela tá assim, ó, de barriguinha para baixo. Por quê? Pra ela ficar mais calma
e expandir o pulmão dela para ela respirar melhor também. Para as mamães que desejam doar o leite, o processo é muito simples. Basta se cadastrar no Banco de Leite de Sorocaba pelo telefone 015 3332 9405. E uma vez por semana, uma equipe vai até a casa da doadora buscar a coleta. Nós entramos em contato semanalmente com elas e fornecemos um vidro esterilizado, que nós recebemos de doações também. O vidro pode ser de vidro com tampa de plástico. Fornecemos também materiais de higiene para ela higienizar o seio, colocar touquinha, máscara. E é feita uma orientação para ela como realizar esse tipo de ordenha na casa. Ela retira o leite, armazena no refrigerador dela, no congelador, e nós passamos a cada uma semana na casa dela. A mesma equipe que coleta o leite também faz um exame de sangue nas doadoras a cada 6 meses para saber se o leite pode ser doado. São feitas sorologias de HIV, Chagas, hepatite B, hepatite C, HIV, que são doenças que podem ser transmitidas no leite materno. Então, toda mulher que queira doar o leite, é feito esse procedimento, é pedido um consentimento e é realizado essa coleta de sangue dela. Se der positivo, a gente informa, entrega os exames para ela e ela entrega para o médico ginecologista dela dar andamento no tratamento dela. Daí não pode doar leite? Não, inclusive também fumantes, e pessoas que alguns tipos de remédio, tarja preta, alguns controlados que têm ação central, também a gente avalia essa doação ou não. E lá vai a equipe coletar mais leite para salvar vidas. A Caroline recebe essa visita toda semana. A mãe do Guilherme, de 9 meses, sempre teve o desejo de ser doadora. Então, na verdade, eu sempre quis doar sangue, né? Mas sempre teve um impeditivo que eu não chegava a 50 quilos. E tem alguns critérios, né, que não pode ser doadora assim. Então, quando eu engravidei, eu já tinha o desejo no meu coração. Falei, leite eu vou doar, então. E podia ser a gente, né? Com certeza. Então, tem que fazer o bem. Se Deus deu pra gente, a gente tem que dar pro próximo também. O Guilherme ainda é pequeno para entender o gesto dessa mamãe. Mas seus irmãozinhos de leite que estão nas incubadoras vão agradecer eternamente. Um líquido precioso que pode ser resumido em 3 palavras: amor, alimento e gratidão. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças se alimentem exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade. Mas por que será que eu estou falando desse assunto em um centro de educação infantil em Sorocaba? A resposta é simples. Agora as creches têm um cantinho especial para as mamães amamentarem os filhos. Nesta, em Brigadeiro Tobias, tem até uma poltrona de amamentação. A Ana Beatriz veio buscar o filho Gabriel, que estuda aqui, e já estava na hora da mamada da caçula, a Maria Sofia. Com a sala de amamentação, tudo fica mais fácil. Eu vim buscar meu filho, né, o Gabriel, ele já estuda aqui há um bom tempo. Daí acho que eu fiquei sabendo que tinha um cantinho de amamentação, me senti confortável, né, a gente é sempre bem acolhido aqui. E aqui é como a nossa casa, provavelmente a minha filha também vai estudar aqui e sempre me senti bem aqui. E é legal porque esse cantinho aqui é tranquilo, né? Ninguém fica reparando, você se sentiu bem. É bem acolhedor aqui, as professoras tratam a gente como se fosse da família. É muito bom ficar aqui. Quando for preciso, porque chegou a hora da mamada dela e você não ia deixar ela com fome. Ela não espera não, se deixar ela fica chorando na rua até o caminho de casa. Fique à vontade, Ana Beatriz, sinta-se na sala da sua casa. Essa é a ideia mesmo. O lugar foi pensado para dar conforto e acolhimento às mamães e aos bebês e incentivar o aleitamento materno. A ideia foi criada para que as mamães que estão ainda em fase de amamentação tivessem um lugar acolhedor. Todas gostam, né, desse cantinho e também as mães que vêm trazer os pequenos, né, no berçário, mas também as mães que vêm buscar os filhos
né, e que estão amamentando e vêm pegar os da pré-escola. Então ficou um cantinho muito acolhedor e as mamães estão gostando muito. A escola em si tem que ter essa visão do acolhedor e também estar incentivando a amamentação, que é tão importante para o desenvolvimento da criança. O leite é um dos principais alimentos da dieta das crianças e, se for produzido pela mamãe, melhor ainda. Essa é uma das nossas ações de acolhimento das mães. Para a gente é muito importante que a mãe que amamenta seja recebida e bem recebida nas nossas escolas. E não precisa ser só na entrada e na saída. Durante o período escolar, elas também são bem-vindas. Sim, as mães que moram próximo ou trabalham próximo à escola, elas podem vir até a unidade e amamentar seu bebê enquanto ele está em período de aula, né? E a outra alternativa seria essa mãe enviar o leite dela para que a gente ofereça, né, para que a escola ofereça ao seu bebê enquanto ele estiver na escola. Amamentar é um ato que requer também esse cuidado, esse carinho, a mãe ter um ambiente calmo, né, não precisa ser necessariamente uma sala exclusiva para amamentação, mas um cantinho onde ela possa se sentar de forma confortável, onde ela possa acolher esse bebê. Nas creches de Sorocaba existe até uma sala para manipular o leite, o lactário, e uma profissional que prepara esse leite, a lactarista. O lactário é o espaço da cozinha destinado à manipulação de leite. Então lá nós temos uma lactarista, que é a merendeira, treinada para tratar de leite, tanto leite fórmula, né, que é o leite em pó que a gente oferece para os bebês, quanto o leite materno. Então essas merendeiras, elas são treinadas exclusivamente para esse fim e recebem treinamento inclusive para receber o leite materno trazido pelas mães, armazená-lo de forma correta, descongelar e então oferecer para o bebê. Todo o treinamento das merendeiras envolve principalmente cuidados de boas práticas, né, que a gente chama boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. Então elas cuidam da higiene nos mínimos detalhes, em especial do leite materno, por ser um alimento, né, biológico, então ele não passa por nenhum procedimento, ele não é industrializado, então precisa de todo o cuidado. Afinal, o leite materno é o alimento mais completo do mundo. O leite materno é considerado o melhor alimento. Ele é inclusive chamado de alimento ouro, né? Porque ele é completo, além de nutrir, ele cumpre outras funções, como por exemplo dar imunidade para a criança. Então é muito importante que a criança que vem para a creche, ela possa continuar sendo amamentada. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. A cidade de Sorocaba está vivendo uma verdadeira revolução na área da educação. As escolas da rede municipal foram reformadas no padrão do projeto Escola Linda de Verdade. Receberam inéditos recursos tecnológicos com a instalação de lousas digitais, aquisição de tablets e Chromebooks.
Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba, cidade humanizada e inovadora. Assim como o leite é um alimento essencial para as crianças, os idosos também precisam de uma nutrição especial. Depois dos 60 anos, as necessidades nutricionais aumentam e a alimentação precisa acompanhar essas mudanças. Por isso eu chamei aqui o Douglas Rodrigues Martins, que é professor de educação física, também é nutricionista, para bater um papo com a gente. Douglas, o que acontece quando a gente envelhece? Internamente, quais são as necessidades do nosso corpo? O processo de envelhecimento ele acontece, né, inevitavelmente, né, e com o tempo nós temos a tendência de diminuir massa muscular, né, e massa óssea. E atrelado a tudo isso, com o avanço da idade, a gente tem a tendência de não se exercitar, que é o famoso sedentarismo. Então uma coisa está atrelada na outra. Se você não pratica atividade física, você tem uma tendência a essa diminuição ser mais acentuada. E a atividade física ela melhora essas questões, né? Preservar e aumentar a massa muscular e a massa óssea também. Por isso a alimentação precisa acompanhar nessa mudança interna do corpo. Olha que mesa linda eles prepararam pra gente. Dá algumas dicas aqui, por favor, do que deve entrar na dieta dos idosos. O que é importante estar presente? O interessante é o cálcio, né, que está presente aqui nas folhas verdes, né, nas hortaliças, principalmente de cor escura, onde predomina mais. É interessante também porque tem uma grande concentração de água, né, cálcio através dos ovos, creme de ricota, né, leite, derivados e as carnes também. Algumas frutas também têm, né, uma concentração um pouco mais baixa, mas também tem uma concentração considerável de proteínas. A gente tem aqui o melão, manga, são frutas atraentes também para os idosos, né? Elas são bem, contêm muita água, né? Isso, sem dúvida. Principalmente o melão, ele é rico em água, rico em potássio, então ajuda a controlar a pressão arterial, né? Triptofano, então é interessante comer ele à noite porque ajuda na qualidade do sono noturno, né? Manga também rico em vitamina A, água, limão, né? É interessante também. Agora, a gente falou em água, né? Muitas vezes os idosos têm essa dificuldade de ingerir líquidos. Você tem alguma dica aí para deixar esse momento mais atraente? Sem dúvida. Eu preparei aqui para vocês uma água saborizada, tá? Não tem necessidade assim de ser tão produzida assim. Com um ingrediente já é o suficiente para dar um sabor, para dar um aroma. Posso experimentar? Fica à vontade. Deixa eu servir você. Isso. Gente, a água saborizada, tá vendo como são dicas simples? Às vezes com um saborzinho ali já muda tudo, né, Douglas? Sem dúvida. Olha. Deixa eu ver. Essa tem morango. Morango, laranja, limão e um pouquinho de hortelã. Delicioso, gente. Para ficar mais intuitivo e fácil de entender, eu pensei no seguinte: dá para você dar uma dica de um lanche rápido da tarde, assim, para o idoso? Sem dúvida, Renato. Pensei em um lanche super proteico e fácil, com suco detox também para ajudar nessa alimentação. Que legal, vamos lá então. A gente vai precisar de pão integral, tá? Qualquer gosto ou preferência. Tem salgado, tem alguns que tem doce também, né? Algumas frutas dentro, então fica a critério de cada um, tá? A gente pode usar também o frango que sobrou, né, do almoço ou da janta. O interessante também é que não precisa colocar mais sal, porque o sal já vai estar, como o frango já está temperado, não há necessidade de adicionar mais sal nessa receita, né? Então a gente vai triturar esse frango, tá? Eu já deixei preparadinho aqui o frango. Um pedaço de cenoura, não precisa ser grande, tá? Uns 4 dedos aí de cenoura já é o suficiente. Dá uma raladinha. Sim, ou no mixer ou no próprio ralador, também não tem problema, ver o que é mais fácil. E creme de ricota, tá? Um pouquinho de azeite, tá? São gorduras excelentes e fundamentais para nós. E um pouquinho de salsa desidratada. Tem alguns condimentos desidratados que pode ser interessante também, cebolinha, salsa, pode ser adicionado também, mas a gosto também. O fresquinho da horta. Também, sem dúvida, melhor ainda, né? Igual a couve do suco, é fresquinho também, tá? Então vamos adicionar o frango, tá? Um pouco de cenoura. Como eu fiz muito, vamos pôr só um pouco. Só para dar uma corzinha. E o creme de ricota.
A quantidade é mais para dar consistência, vai colocando e mexendo até a consistência homogênea, tá? Dá aquela liga, né? Isso, exatamente. O azeite também vai entrar com essa função, né? Tanto parte nutricional, mas também para não deixar tão seco assim, tá? Vou pôr um pouquinho de azeite. E mexe. Sem preguiça de mexer. E Douglas, a gente está vendo aí que é para um lanchinho da tarde, mas poderia fazer como janta esse lanchinho? Pode. Por quê? Porque é uma alimentação completa. Tem proteína, tem gordura e tem carboidrato, que são os macronutrientes principais de uma dieta, tá? E tem a opção também, se quiser dar uma turbinada, né? Ou que se tiver precisando repor mais proteína, a gente pode usar o ovo também, né? Cozido ou frito numa frigideira, né? Sem óleo. Uma outra opção, ao invés do creme de ricota, é colocar atum, né? Que é uma proteína excelente, né? E também substitui, vai ficar bem parecido também com esse daqui do creme de ricota. E o ideal é que seja pão integral? Ele é melhor, né? Principalmente esses que eu trouxe que tem cereais, né? Não tem só farinha branca, né? Inclusive, aproveitando, a partir de abril houve uma mudança na legislação, né? E na embalagem agora é obrigado a colocar a porcentagem do pão. Então, quanto maior for a porcentagem, né, 50%, 53%, esse aqui é 53%. Quanto maior for a porcentagem, quer dizer que é a pureza do integral, que tem mais produtos integrais do que farinha branca. Tá? Antigamente não tinha, então... A porcentagem de farinha integral. Exatamente. Antigamente, como não tinha essa legislação, eles colocavam mais farinha branca e falavam que era integral. Como não tinha quantidade, passava. Hoje em dia, só olhar na tabela, né, na embalagem, você vai ver lá. De olho no rótulo. Tá bom? Então vamos pegar um pouquinho de patê. E o cheirinho tá muito bom, viu? O cheiro, a gente come não só com os olhos, mas com o cheiro também. Tá? Vai ter salada? Isso, a gente coloca um pouquinho de rúcula. Dá uma cor também, né? Sim, sem dúvida. Fica muito bonito também. E mais completo, porque aí entra o cálcio, né? Que você exatamente. As folhas verdes, principalmente, né? Hidrata, porque também contém água. Tomate, algumas rodelinhas de tomate também fica bem interessante. Partiu o suco, então. Vamos para a receita. Tá, então vamos para o nosso suco detox, tá? Iniciando com uma dica, tá, pessoal? O que dá para ser feito, né, que agiliza no dia a dia, é congelar as folhinhas de hortelã nessas formas de gelo, que daí otimiza o seu tempo, né? E também não perde, né? Porque às vezes elas passam do ponto, você acaba perdendo a erva ali, né? Exatamente, é a mesma coisa com a fruta. No caso, eu já deixei congelado para vocês, né? Que a gente vai utilizar 2 rodelas de abacaxi com um cubinho de gelo de hortelã, tá? E uma folha de couve. Direto da horta. Direto da horta, essa é orgânica. A couve, aí é questão de gosto, tá, pessoal? A quantidade, tá? Como ela predomina, ela vai ficar bem verde, né? Aí, quanto maior, ela vai dar um gostinho a mais. E aí representa o cálcio, né? Que é tão necessário para os ossos, né? Exatamente. Vamos pôr as 2 fatias de abacaxi. Eu tô vendo mel aqui, né? Daí, qual que é a dica? Todos os sucos vão entrar mel? Então, o ideal é que seja adoçado sempre com a fruta. Se a fruta não tiver tão madura assim, né? Se ela não tiver um processo de amadurecimento tão bom, aí pode ser acrescentado um mel, porque ele é mais nutritivo do que o açúcar refinado, tá? E tem um pedacinho também de gengibre, né? Para dar uma frescância maior. E é jogo rápido, né? É um lanche, gente, rápido, intuitivo, às vezes com as coisas que você tem em casa, né? Sem dúvida. A gente prioriza a praticidade, mas sem deixar a qualidade de fora, né? Então bate bem para realmente deixar bem líquido. Isso, triturar todos e ficar de fácil digestão. Então não vai coar. Não tem necessidade de coar. Bom, lanchinho pronto. Gente, jogo rápido. Foi o quê? 10 minutinhos? Nem isso. 5 minutos, gente. E tá aqui maravilhoso. A gente não vai ficar só olhando, não. E tudo bem, é para idoso, porém, eu acho que eu vou experimentar. É válido, né? É válido. Você pode segurar para mim?
Gente, ó, suquinho. É refrescante. A hortelã, a gengibre dá esse frescor a mais. Nossa, ó, muito bom. Agora lanchinho, gente. Saboroso. E aí, Renata, aprovado? Demais, inclusive, eu já vou fazer pro jantar hoje. Adorei. Sorocaba na Cultura. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba.